Muito bem, nós citamos o maravilhoso livro de Neil Lúcio, Jesus no Lar, a mensagem que intitula-se A Regra de Auxiliar, e desta mesma mensagem nós retiramos vários pontos aonde nós criamos degraus a respeito da regra de auxiliar. Ele cita vários tópicos que é importante que a gente venha a refletir, como por exemplo, acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação, mas com o calor de servi-lo. Olha que coisa linda! Nós o saudamos. Olá, como vai? Tudo bem? No que eu posso te ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Quem que faz isso? Nós atendemos, mas nós primeiramente evitamos a aproximação para não querermos nos envolver e termos que fazer alguma coisa. Isso é fato. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra. Gente, isto aqui é fantástico e fundamental. Fundamental. Muitas vezes, eu já até fiz isso. Eu fui conversar com a pessoa e pá, focalizei os olhos da pessoa. A pessoa perde o equilíbrio, perde o controle de si próprio. Porque as pessoas conversam sem dar atenção. Hoje em dia é muito comum. A pessoa está conversando com você, mas está com a mão no celular. Está lá. Eu, pelo menos, sou um pouquinho deselegante e mal educado, porque eu peço para a pessoa dar um tempo. Quantas vezes eu vou conversar com a pessoa, vou num caixa fazer uma conotação, uma fala, uma coisa, ou perguntar alguma coisa, e a pessoa está lá na maquininha, eu paro na frente e fico parado. A pessoa lá faz, não, o senhor pode falar. Eu falei, não, eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu quero ver os seus olhos. A pessoa fica incomodada. Eu não faço isso com o outro, porque quando eu converso, eu dou atenção e olho nos olhos da pessoa. Porque os olhos falam, os olhos transmitem as vibrações da própria pessoa. E você percebe a intenção da pessoa olhando nos olhos da pessoa. Não é? Outro item. Não levante demasiadamente a sua voz. Olha, existem pessoas que não falam. Elas gritam. O conversar da pessoa, você ouve a pessoa falando lá no meio do quarteirão. E principalmente se a pessoa estiver conversando no celular, que hoje existe um hábito de falar no celular que eu acho uma graça, não é um celular, mas é uma caixinha. Eles falam, andam na rua assim. O que vai fazer? As pessoas são assim. O importante não que eu esteja reparando as pessoas, não, isso é fato. A pessoa passa perto de mim, do jeito que eu mostrei para vocês, eu noto. Não que eu esteja criticando. Não. A pessoa quer gritar para falar, esse é o problema da pessoa, pode gritar. Eu, pelo menos, procuro não fazer isso. E se eu faço, eu peço que a pessoa me desculpe. Porque às vezes a gente, sem perceber, sai da faixa do equilíbrio e quando veja está falando um pouquinho mais alto.
é desrespeito à pessoa. Abster-se das conversações improdutivas. Se a conversa começa bem e vai caminhando na boa, mas se ela desvia o caminho para um lado incômodo, eu já saiu de banda, como diz o ditado, né? Um exemplo. Essa semana eu estava conversando pelo telefone com uma pessoa amiga, um assunto completamente importante para ambos, né? De repente, a pessoa pensa uma conversa sobre o problema político do Brasil. Ixi, apesar de eu ser uma pessoa ignorante, de não saber, eu peço desculpa, a pessoa fala, olha, você não repara, mas vou ter que desligar, está passando a hora, e como eu cuido das panelas e não mentir, que é uma verdade, eu que cozinho, eu tenho que ir para o fogão. Pronto. Entende? Sair das conversações improdutivas. Não faz bem. Não faz bem. Não é? Livrar-se de comentários menos dignos. Livrar-se de comentários menos dignos. Porque se você participa de uma conversa indigna, da forma que seja, ou com quem quer que seja, você está se sintonizando na faixa daquela conversa, né? E isso não é bom, isso não é saudável. Louva quem trabalha. Louvação. Agradar, louvar, bendizer, entende? É fundamental que a gente faça isso. A pessoa é um trabalhador, louva, abençoa, Deus te abençoe, que maravilha, você está numa atividade digna, continue assim, não é? Exaltar o bem diante daquelas pessoas ociosas, exaltar o bem. Ah, mas professor, o que vai adiantar nós exaltarmos o bem se as pessoas são ociosas? Você simplesmente vai oferecer para eles uma oportunidade de sair da ociosidade. É fundamental que a gente enalteça o bem que nós devemos e podemos fazer, a fim de que os outros se espelhem nas nossas ações, né? Enaltece o bem diante dos maus. Enaltece o bem diante dos maus. A pessoa não tem hábito de fazer o bem, enaltece. Meu irmão, o quanto isso vai te fazer bem, o quanto isso vai auxiliar você a modificar a sua vida. Foge do pessimismo. Não existe o pessimismo. Existe sim o altruísmo, a pessoa que quer o bem, o positivismo, entende? A expansão do bem, né? Cultive a providência indispensável diante de pessoas arrojadas. A prudência, cultive a prudência, melhor dizendo, porque as pessoas arrojadas são aquelas que se atiram às coisas e muitas das vezes não são tão prudentes. Foge da tristeza improdutiva. Por que se entristecer de maneira improdutiva? Propague o bom ânimo entre as pessoas. Bom ânimo é fundamental. Lá
no livro de Humberto de Campos Boa Nova, tem uma mensagem maravilhosa intitulada Bom Ânimo. Estude-a. Use a chave luminosa do sorriso fraternal. Do sorriso fraternal. Outro fato fundamental e importante, seja pontual. Se você marcou para encontrar a pessoa às 8 horas, que você esteja lá 15 para as 8 ou 7h30. Tenha paciência de esperar, porque é fundamental que você seja assim. Eu, muitas vezes, aconteceu de ir fazer uma pequenina fala em centros da nossa região, cheguei com a porta fechada. Ajudei a abrir a porta. Não questionei absolutamente nada. A pessoa chegou, mas o senhor já está aqui? Nem falei que hora que eu tinha chegado e nem questionei o porquê que atrasou, de forma alguma. Senhor, pergunta João, terminando a mensagem, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? Jesus responde, a boa vontade é nosso recurso de cada dia. A boa vontade é o nosso recurso de cada dia. Voltaremos.